Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é maravilhosa. E para você que gosta de missões, de estudar sobre missões, você que tem materiais que trabalha a missiologia, você que é missionário ou já foi missionário, ou pensa em ser missionário, ficar numa base missionária para saber como que é. Esse material é maravilhoso, porque nós temos muitos materiais sobre o Apocalipse, mas nenhum deles trata de maneira específica a missiologia. E nesse livro aqui, o pastor batista e também missionário Tomé Fernandes vai falar sobre isso. A política do Cordeiro, uma abordagem missional do Apocalipse. Eu não gosto de falar o nome da editora, ou das editoras, porque eu não ganho um centavo para isso, né? Mas se você colocar no Google o nome do livro, você vai poder adquirir essa obra pela editora Descoberta. Editora Descoberta, você pode adquirir essa obra, tá? A obra, ela tem no total, juntamente aí com a bibliografia, né? Ela tem 320 páginas. 320 páginas. O Tomé Fernandes, ele cita muitas obras aqui que nós não temos em português, que não foram traduzidas, obras em inglês, porque ele fala inglês fluentemente. E ele está aqui, ó. Aqui ele tem outro livro também que eu falei na live, né? Apresentando essa obra e também a outra obra dele, que eu vou fazer o review ainda, os Cânticos do Apocalipse, que ele vai trabalhar ali os 10 cânticos do livro do Apocalipse e os seus significados. Então tá aqui, ó, Tomé Fernandes, ele serviu a Cristo e seu reino no sul. Ele também serviu ali como obreiro, né, da Ásia e em Portugal como obreiro da JMM, que é a Junta de Missões Mundiais, que é da Igreja Batista, né? Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, nas áreas de formação teológica e projetos de desenvolvimento pessoal e comunitário no período de 92 a 2018. Exerceu o pastorado no estado de São Paulo e a docência teológica na FTBC, São Paulo, por 10 anos, de 81 a 91. Ele é bacharel em Teologia e Ciências Políticas e tem pós-graduação e doutorado em Missiologia. Então ele é um expert no assunto. Além de ser doutor em Missiologia, ele é missionário, né? É casado com Helenice Fernandes, que é formada em Educação Religiosa e Psicologia. Tem 2 filhos, Gerson e Sara, ambos casados. Tem hoje um ministério híbrido entre Jundiaí e Louveira, São Paulo, e a Igreja Ponte, que é Sample Mobilism Europa de Lisboa, em ambos na capacitação missional de cristãos e igrejas. Se eu aqui pronunciei errado, perdão, porque eu não falo inglês, tá? Mas sempre eu gosto de me arriscar. Então veja o currículo dele, né? Maravilhoso, e também da esposa dele. Então ele fala com propriedade não só na teoria, mas também da prática. Então ele vai trabalhar o livro do Apocalipse nessa perspectiva, né? Essa obra, ela foi lançada, está aqui, ó, em 2023, tá? Aqui, ó, por essa editora que é desconhecida, né? Eu não conhecia ela, não. Eu também não vi se ela tem Instagram, mas deve ter, né? Se você colocar no Instagram lá, Editora Descoberta, ou no Facebook, você vai com certeza achá-la, né? Eu não coloquei. Então tá aqui, ó, primeira edição em português, outubro de 2023. As folhas são brancas, tá? Aqui ele dedica a obra à esposa dele, que ele está com ela há 41 anos, né? E aos seus filhos.
Aqui também ele agradece ao Dr. Russell Shedd, tá? Que por 2 anos foi professor dele de exegese do Novo Testamento da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que é uma das melhores faculdades teológicas do Brasil, tá? Eu queria ter condições financeiras para estudar lá. Só estuda lá, ou melhor, só dá aula lá, fera, né? Luiz Saião dá aula lá, Russell Shedd deu aula lá, enfim. Então ele agradece aqui o Russell Shedd, que por 2 anos foi professor dele de exegese do Novo Testamento. Tá? Aqui está o índice. Aqui está o índice. E ele, o Tomé Fernandes, não é pré-tribulacionista e não é dispensacionalista. Pelo que eu dei aqui uma olhada no livro, ele trabalha com a linha idealista ou simbólica, a linha preterista parcial e a linha historicista. Essas linhas, né? Porque você tem que trabalhar praticamente com essas linhas, ou todas as linhas de interpretação do Apocalipse, para entender o livro. Se você pegar uma única linha e descartar as outras, você vai cometer erros, equívocos, grosseiros sobre o Apocalipse. Então, nos primeiros capítulos, ele vai trabalhar o gênero literário do Apocalipse, que é a introdução, depois o gênero Apocalipse e seu gênero literário, itens de interpretação. Depois ele vai te dar um relato maravilhoso sobre a cristologia no livro do Apocalipse e os nomes de Jesus no livro do Apocalipse, porque o livro é cristocêntrico, tá? Totalmente cristocêntrico. Depois aqui ele vai te dar um apanhado de Apocalipse capítulo 1, tá? Capítulo 1. Depois, Apocalipse capítulo 1, de 9 a 20, uma descrição de Cristo, né? Aí você tem um quadro do Cristo vitorioso e glorificado. Depois, ele vai te dar um apanhado das 7 cartas, Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, as cartas ali. E é interessante que aqui não é um comentário do Apocalipse. Não é um comentário, mas ele trabalha os capítulos, sempre aí abordando os aspectos missionais. Então, no primeiro aqui, as primeiras páginas, os primeiros capítulos, ele vai trabalhar, como eu falei para vocês, o gênero literário apocalíptico, que é muito interessante, e muitos cometem erros grotescos, porque não conhecem o gênero literário. Cada gênero literário, gênero descritivo, narrativo, o evangelho, carta, o gênero poético, tem as suas características. Então, se você não conhece as características do gênero literário, você vai errar. Então tá aqui, ó. Depois olhar o mundo da perspectiva do trono. Tá? Esse capítulo é maravilhoso. Ele vai trabalhar os capítulos 4 e 5, que é o capítulo os capítulos que regem, né, todos os capítulos posteriores, porque é o céu que governa a terra, não a terra que governa o céu. Depois ele vai começar a trabalhar, ó. São 5 capítulos, tá? 5 capítulos sobre missão ou missões. Primeiro, Apocalipse e missão, parte 1, onde ele vai trabalhar os capítulos 4 e 5, plataformas bíblicas para a missão hoje. Apocalipse 6 a 11, ele vai te dar um apanhado aqui, que já é o capítulo 9, onde ele vai falar selos e trombetas na história, que são os juízos de Deus, né? Capítulo 10, vem a segunda parte, Apocalipse e missão, onde ele vai trabalhar os capítulos 6 a 11 e os capítulos 15 a 16, e vai te dar uma reflexão teológica missional. Depois, a terceira parte, né? Capítulo 11, Apocalipse e missão, parte 3. Ele vai trabalhar a missão da igreja à luz de Apocalipse 10 e 11. E aqui eu concordo com ele que as 2 testemunhas não são 2 homens que vão vir no futuro pregar o evangelho, tá? Eu não creio mais nisso, tá? Mas a linha pré-tribulacionista, dispensacionalista ensina isso como se fosse verdade. Eu discordo, porque quem tem um papel de ser testemunha de Cristo é a igreja. No Novo Testamento, as testemunhas de Cristo, o povo que é chamado para testemunhar é a igreja. E esses 2 personagens ali
no capítulo 11, são símbolos da igreja. É assim que eu entendo, né? É assim que eu entendo. Porque se você lê Apocalipse literalmente, você vai se perder. Você vai achar que o diabo é um dragão mesmo. Você vai achar que vai ter uma besta, né? Que vai subir do mar, a outra que vai sair literalmente da terra. Você vai acreditar que vai ter lá 7 anjos literalmente tocando trombetas, derramando taças. Não. Não. O número 7 ele vai falar aqui, e também de outros números. Você tem aí 54 vezes o número 7 aparecendo. E quando fala dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, está falando da totalidade, da plenitude do juízo de Deus, ou dos juízos de Deus sobre o mundo. Então, se você não entende isso, você vai cometer equívocos. Aí ele vai falar no capítulo 12, agora, um olhar diferente da realidade, que é os capítulos 12 a 14. Depois, maneiras de Deus promover justiça, capítulo 13, onde ele vai trabalhar os capítulos 15 e 16. Depois, o choro da Babilônia, na Babilônia, capítulo 17 e 18. Os sem Cristo e os sem reino. Depois, o capítulo 15, júbilo no céu e o diabo aprisionado, capítulo 19 até o capítulo 20, versículo 15. E depois, a quarta parte, né? Apocalipse e missão, que é o capítulo 16, a missão da igreja sob a perspectiva da política do Cordeiro, e o capítulo 17, o mundo do futuro e de uma nova ordem, os capítulos 21 e 22, e o último capítulo, o capítulo 18, Apocalipse e missão, parte 5, reflexão. Aí ele começa a apresentar a obra, tá? Depois da introdução. Tem um livro muito bom também sobre literatura apocalíptica, gente, do John Collins, Imaginação Apocalíptica. John Collins. É um livro maravilhoso para você entender. A literatura apocalíptica, ou gênero literário apocalíptico, surgiu no século II a.C. Só que nós temos livros, né, que têm aspectos apocalípticos. Ezequiel, Isaías, Zacarias, a segunda parte ali, Daniel principalmente, e por aí vai. Então ele vai te dar a introdução aqui, maravilhosa, tá? E ele vai te dar aqui, ó, ele já começa falando que o livro gira em torno da pessoa de Cristo. E ele vai te dar aqui a estrutura, né? Por exemplo, ó, no capítulo 1, Cristo reivindicando ser o primeiro e o último, e o Deus que está vivo. Depois, Cristo supervisionando sua igreja na terra, os capítulos 2 e 3. Cristo compartilhando o trono de Deus nos céus, capítulos 4 e 5. Aí você tem 3 imagens, né? O trono, o livro e o cordeiro. Depois, Cristo controlando o curso da história, capítulos 6 e 7. Depois, Cristo chamando o mundo ao arrependimento, os capítulos 8 a 11. Cristo vencendo o diabo e seus aliados, capítulo 12 e 13, que é a mulher, o dragão, a mulher e o dragão, né? Cristo em pé no monte Sião com seu povo redimido, capítulo 14, até o capítulo 15, versículo 4. Depois, Cristo vindo como um ladrão na noite, Apocalipse 15, do 5 até o 19, versículo 10. Depois, Cristo cavalgando em triunfo no cavalo branco, que é o capítulo 19. Depois, Cristo vindo como noivo para reivindicar sua noiva, Apocalipse 21 e 22. O novo universo, a cidade e o jardim. Tá? Então ele fala que, de fato, né, que o livro gira em torno da pessoa de Cristo, que é tanto o cordeiro como o leão. Aqui ele vai trazer os títulos de Cristo também. Tá? Maravilhoso. Depois ele vai começar a tratar aqui, ó, o Apocalipse e seu gênero literário. Itens de interpretação. Ele vai te dar, ó, os 3 gêneros literários. Tá? É tanto uma profecia, uma carta, o livro é tanto uma profecia, como também uma carta e uma revelação da pessoa de Cristo. Ele vai falar aqui. Pois ó, o gênero literário apocalíptico, né? O que é esse gênero? Ele vai falar um pouquinho da história aqui, que
surgiu no século II a.C. Depois você tem aqui, ó, linguagem e metáforas. Linguagem e metáforas do Apocalipse. E aqui, ó, tem um apanhado de nota de rodapé, tá? O cara é um erudito. O cara é erudito. Cita muitas obras, principalmente obras em inglês, que ele lê inglês, que ele fala inglês fluentemente. Vai falando aqui dos símbolos do Apocalipse, de alguns símbolos que são complexos de se interpretar. Depois ele vem aqui, ó, raízes da apocalíptica, históricas, teológicas e religiosas. Qual é a origem, né, da literatura apocalíptica? Ele traz aqui um pouco da história, as razões teológicas e religiosas. Lembrando que na literatura apocalíptica, ou no gênero literário apocalíptico, o mundo real, o mundo físico, é visto pelas lentes do mundo espiritual, do mundo sobrenatural. Ele vai falar aqui, ó, as raízes históricas. Ele vai dar um pequeno apanhado aqui, ó. Depois as raízes teológicas e as raízes religiosas. Depois o livro de Apocalipse e o movimento apocalíptico. Tem outros textos, né? Ele vai citar aqui Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, né? O sermão profético de Jesus. Esses termos também são apocalípticos, como o reino de Deus, o Messias e o Filho do Homem. Depois, os primeiros cristãos e apocalíptica, maravilhoso. Ele vai trabalhar o futuro, já se tornou presente, o famoso já e o ainda não, né? Depois, a compreensão profética do tempo do fim, o retorno pessoal iminente de Jesus. Aí ele vem aqui para considerações hermenêuticas, que ele vai trabalhar, ó, evidência hermenêutica interna, Apocalipse capítulo 1, de 1 ao 3. O agente, o conteúdo e a natureza da revelação. Ele vai trabalhar esses 3 versículos aqui de forma espetacular. Como eu falei, não é um comentário sobre o Apocalipse, mas ele vai te dar um apanhado geral maravilhoso sobre os capítulos, tá? Todos os capítulos. Deixa eu correr por causa do tempo. Depois, ó, você tem os símbolos da literatura apocalíptica. E aqui que está o cerne, né? Apocalipse, ou a literatura apocalíptica, você tem ali as simbologias. E por trás desses símbolos, você tem a literalidade. Satanás é um dragão. É descrito como um dragão, mas ele não é um dragão literalmente. Que um dragão tem aspecto maldoso, tem aspectos aí, é um dragão vermelho, né, que fala de violência, de sangue. Até as cores e Apocalipse são simbólicas, né? Então isso aqui é interessante. Você compreendendo isso, você vai conseguir entender o Apocalipse de uma maneira, ou da melhor maneira possível. Aqui ele vai falar um pouquinho dos números, tá? Fala dos 144 mil, que eu concordo com ele, que não tem nada a ver com 144 mil judeus, literalmente, que vão pregar o evangelho na grande tribulação, como afirmam os nossos irmãos pré-tribulacionistas. Estão equivocados, tá? Primeiro, que as 12 tribos ali são totalmente diferentes de qualquer lista mencionada das tribos no Antigo Testamento. Tem nada a ver. Primeiro, José nunca foi tribo, e José aparece ali. Como explicar isso? A tribo de Dan não está. A tribo de Levi também é contada, sendo que no Antigo Testamento a tribo de Levi nunca foi contada, porque Deus falou para Moisés que a tribo de Levi não teria terra para cultivar, mas a porção deles seria o Senhor, o próprio Deus, e nunca foi contada. Então, no Apocalipse você tem José, você tem Levi, você tem a tribo de Dan que não aparece. Então é uma lista totalmente diferente. Então ali fala de judeus, fala da salvação dos judeus, mas o número 1000 também em Apocalipse, nas literaturas apocalípticas, tem também significados simbólicos, né? Que fala de totalidade, de plenitude e por aí vai. Eu só estou dando uma pincelada para vocês, tá?
E eu fiz aqui o review completo para vocês do Apocalipse. Ou melhor, eu fiz 46 exposições do livro do Apocalipse. É só ir aqui na playlist do canal que você vai encontrar. Que ele vai te dar uns possíveis significados nas imagens do Apocalipse. Os 7 castiçais são a igreja, né? São as 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos da igreja, nesse caso os pastores. As vestes representam a dignidade e a função do sumo sacerdote de Jesus. Do sumos sacerdote de Jesus. Nós somos o reino sacerdotal, né? As vestes brancas, o cinto de ouro, os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo e seus significados. Os pés semelhante a latão ou bronze, fala da sua santidade e do poder em relação aos inimigos. A voz de muitas águas, os 7 Espíritos de Deus, falando da sua totalidade, da sua plenitude. O cavalo branco, né? O capítulo 6, versículo 2, a coroa e o arco simbolizam a força do desejo humano de conquista e de estabelecer domínio sobre os outros, que é pura verdade, não tem nada a ver com o anticristo. O cavalo branco ali, o capítulo 6, o primeiro selo que é aberto, não tem nada a ver com o anticristo, não é anticristo. Esquece essa interpretação, tá? Esquece. É uma interpretação equivocada. O cavalo vermelho, a guerra, né? O cavalo negro, que é a fome. O cavalo amarelo, que é a morte. Os 24 anciãos, que aqui eu discordo dele. Que para ele possivelmente pode ser os santos do Antigo Testamento, juntamente com os santos do Novo Testamento. 12 mais 12, 24, né? Para mim, os 24 anciãos não é o símbolo da igreja. Para mim, os 24 anciãos são seres espirituais, são anjos, são criaturas espirituais. Eles aparecem o tempo todo no livro de Apocalipse. E nada indica que eles são a igreja. Mas tem essa interpretação também, né? Que muitos defendem, e o Tomé Fernandes é inclinado para isso, para essa posição. E nós temos que respeitar, evidentemente. O chifre, símbolo de força, de poder. Trajes longos simbolizam o sacerdócio, a coroa, o poder imperial. A cidade de Jerusalém, o templo de Israel, a igreja, tá? O número 3, a trindade. O número 4, o universo, a ordem universal. O número 7 é a perfeição, o número da perfeição. O número 12 é o número do povo de Deus, tá? Aí ele vem aqui, os ouvintes originais do Apocalipse, versículos 4 a 11 do capítulo 1. Aí ele vai trabalhando. Eu vou ter que fazer o segundo vídeo segundo review dessa obra. O Apocalipse e o Antigo Testamento é o livro que mais trabalha o Antigo Testamento. 90% do livro cita o Antigo Testamento: Daniel, Zacarias, Malaquias, Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim, cita vários livros aí do Antigo Testamento. Depois, o evento cruz, ressurreição como fator-chave na interpretação e compreensão do livro, que vai trabalhar os capítulos 4 e 5. O capítulo 4 ali você tem João sendo arrebatado, e ele vê o trono. Depois ele vê um cordeiro, né? Como se tivesse sido morto, e esse cordeiro é Cristo, né? E você tem duas figuras no capítulo 4 e 5, o cordeiro e o leão. Ele já veio como cordeiro, mas a segunda vez que ele vier, ele vem como leão para julgar e por aí vai. A questão dos interlúdios e o relacionamento de selos, trombetas e taças. Tá? O que significa os selos, as trombetas e taças? São os juízos de Deus, né, sobre o mundo. Ele vai falar aqui. Depois, o Apocalipse de Jesus como a janela para a revelação. Você tem também uma forte relação entre os sinóticos e o Apocalipse, principalmente o Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, né? Análise estrutural, que ele cita Mary Tenney. O esboço de Mary Tenney segue estas 4 divisões, que são, primeiro, Cristo na igreja, capítulo 1, versículo 10, dando às igrejas as 7 mensagens.
Depois, Cristo no cosmos. Cristo no cosmos, no mundo. Capítulo 4, versículo 2, João é levado ao céu pela segunda vez, retomando sua experiência visionária registrada nos capítulos 4 a 16. Terceiro, Cristo como juiz. Tá? E quarto, Cristo na consumação como cordeiro. Nas últimas duas divisões, Cristo lida com duas cidades, Babilônia, no capítulo 17, né, e também 18, e a Nova Jerusalém, no capítulo 21. Estas duas sessões formam o clímax do livro, que apresenta a destruição da Babilônia e o surgimento da Nova Jerusalém. Aí ele vai falando aqui. Depois, você tem aqui o capítulo 4, um relato ilustrado de Jesus, que é todo o capítulo 1, né? Todo o capítulo 1. O Deus tripessoal do universo. Ele vai trabalhar essa questão. A Trindade, né? Só Deus conhece Deus. E só o Filho conhece o Pai. E o Filho tem a mesma essência que o Pai. A tripessoalidade aponta para a crença de que Deus, o Filho, se fez carne somente em Jesus Cristo. A pessoa e obra de Cristo. Ele é a fiel testemunha, é o primogênito dentre os mortos, é o príncipe dos reis da terra. São títulos dele no livro de Apocalipse. Tá? Ele é o Deus eterno. Tá? Depois ele vai te dar aqui, ó, capítulo 1, versículos 9 a 20, quadro do Cristo vitorioso e glorificado. Que ele vai sempre citar uma frase, que ele vai citar a famosa obra do C.S. Lewis, tá? Que é As Crônicas de Nárnia, que é um livro maravilhoso, né? Inclusive você pode até assistir os filmes que Hollywood produziu, mas os livros são melhores. Cristo é o Senhor que fala. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é sacerdote e rei. Cristo, né, é o Senhor eterno e onisciente. É o Senhor justo. É o Senhor todo-poderoso e majestoso. O Senhor que está perto. O Senhor da história, capítulo 2, versículo 8. O Senhor que tem a espada afiada de 2 gumes. Veja o relato de Cristo no livro. O Senhor da ressurreição e poder. Aí você tem os versículos, tá? O Senhor que sonda os rins e corações. O Senhor onisciente. O Senhor que é santo e verdadeiro. O Senhor que é a testemunha fiel e criador no universo. É o Cordeiro pastor. O Senhor que regerá as nações com vara de ferro. O Senhor forte do universo. E você tem as referências no livro de Apocalipse. Tá? Acabando aqui, ele vai para o capítulo 6, né? Que ele vai te dar uma apanhada aí geral dos capítulos 2 e 3, que é a mensagem às 7 igrejas. Tá? Maravilhoso. Aqui vai te dar um apanhado geral das 7 cartas, rapidamente para vocês. É um livro que show de bola, viu, gente? Meu Deus do céu. Aí você tem o capítulo 7 agora, que é o olhar o mundo da perspectiva do trono. Vou parar por aqui. E no outro vídeo que eu vou fazer, o segundo, eu vou continuar mostrando os capítulos, tá? Para você ter uma dimensão completa dessa obra. E se vocês gostaram desse primeiro review, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Muito obrigado. Até as próximas indicações.